Olá, tudo bem? Seguindo nossa série de aulas facilitadoras acerca do pensamento de unificação. Como sempre faço em todas as aulas, não seria diferente, uma pequena introdução. Essa é uma série de aulas que nós denominamos facilitadoras, porque nós estamos trabalhando com o pensamento de unificação, o pensamento filosófico do reverendo Dr. Samyamun, contido no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. E sempre como eu sempre falo isso em todas as aulas, né? Vou reiterar isso sempre nessa pequena introdução, dizendo: eu tenho trazido aí nessas aulas trechos do livro, partes, as ideias principais de cada tema, de cada capítulo, de cada tópico, e aí a gente tem feito também, aí eu tenho elaborado gráficos, esquemas, exemplificações, com o intuito de, como diz o nome, facilitar, né? As aulas são facilitadoras, então a gente vai te tornar um doutor, um especialista? Não é a minha intenção, né? Eu quero ao menos tornar você, como eu, um estudioso, um curioso, um interessado nesse assunto, né? Então já são várias aulas gravadas, temos toda uma série aí, e já de antemão também já quero compartilhar, então vou colocar aí na sua tela o livro com o qual nós estamos trabalhando. Então tá aí na sua tela, o livro é esse, a capa tá aí, Novas Essências do Pensamento de Unificação. É um livro que eu traduzi e disponibilizei esse livro para o seu download lá no www.unificacionista.com. Tá aí também na base da tela, né? O QR Code, o QR Code com o qual você pode rapidinho aí acessar o meu site, e lá você vai entrar na seção de literatura com essa capa, você vai fazer o download, né? Você pode no próprio site manusear o livro, né? A gente colocou uma ferramenta ali que permite você manusear, folhear, pode até estudar. Mas a minha sugestão, eu tenho sempre dito, né? Faça o download, tem aí no seu dispositivo, qualquer que seja ele, para que você possa, sempre que eu digo aí nas aulas, né? Ó, eu estou trazendo algum trecho, tem aqui algumas ideias, mas vá ao livro, né? Se debruce sobre o livro, então tem o livro, né? Para que você possa, sempre que eu der essas dicas, essas recomendações, vá ao livro, estude o livro, se debruce sobre o livro, então faça o download, tá? E aí, já para começar o novo capítulo com o qual a gente vai trabalhar, agora no capítulo que a gente vai estar trabalhando, também está aí no alto da tela, o tema é metodologia. Basicamente, aí eu já vou fazer uma introdução da sistemática, né, que nós vamos fazer, o formato que nós vamos estudar esse capítulo sobre metodologia. Então aí, pega a sua caneta, pega o seu papel, o seu caderno, vamos aí fazendo as anotações. Como eu falei, eu vou trazendo aí as ideias, ponho ali os textos mais importantes, eu boto numa cor em realce, destaco com uma cor, eu sempre digo, ó, é um grifo, tá grifado o texto, né, é realçado aí, anota, é dica da prova, né, tirando a brincadeira da prova, mas a importância das ideias com as quais eu vou ali reiterar, e depois você indo ao livro, né, se debruçando sobre ele, tendo ele, estudando o livro, você vai ver que essas ideias que eu vou grifando, que eu vou destacando, são fundamentais, a gente vai argumentar sobre elas aqui, e depois você vai ao livro estudar. Beleza? Então vamos começar a nossa aulinha, aí já vou fazer uma pequena introdução do tema. Então, basicamente, estudando aí sobre metodologia, metodologia é o estudo sobre como se pode alcançar a verdade objetiva. De fato, a palavra método é derivada das palavras gregas meta, objetivo, e odos, que é o caminho. Assim, método implica que, a fim de alcançar algum propósito, uma pessoa deve seguir um determinado caminho. Então, é a ideia sucinta aí, a ideia principal, eu realcei, é o texto grifado aí que eu sempre brinco, né? Faz a anotação, diga da prova, porque se for cair aí uma questão conceitual, tá ali basicamente, né? O que é o método? Método implica quando você busca alcançar algum propósito, uma pessoa tem que seguir uma forma, um caminho, um método, né? O caminho. Desde a época da Grécia Antiga até hoje, muitos filósofos desenvolveram suas próprias metodologias exclusivas para encontrar a verdade. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiramente tomar algumas metodologias tradicionais representativas, né, e basicamente essa aula de hoje tem esse objetivo, então tá aí, né, poderia ter colocado aí um destaque em cores diferentes para você perceber. Basicamente nós vamos fazer 3 aulas sobre o tema metodologia à luz da perspectiva do pensamento de unificação, ou como está estudado no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Então, nessa primeira aula, a gente vai pegar de uma forma sucinta as ideias principais de metodologias tradicionais representativas, né? A gente não vai esgotar esse assunto. É lógico que, se você quiser aprofundar isso,
eu vou referenciar e depois você vai fazer as suas pesquisas, né? Busque na internet, literatura, enfim. Depois, na próxima aula, na aula que vem, nós vamos estar apresentando a metodologia a partir da perspectiva do pensamento de unificação, ou seja, a metodologia do pensamento de unificação, que é a metodologia da unificação como está ali. E, finalmente, na outra aula, na próxima aula, então, na terceira aula, essa primeira, próxima sobre o pensamento de unificação, a metodologia do pensamento de unificação, aí na seguinte, a gente vai examinar algumas dessas metodologias tradicionais que a gente vai trazer hoje aqui, algumas ideias principais, fazendo aí uma analogia, um comparativo, uma crítica contraproposta a partir da perspectiva da metodologia do pensamento de unificação que a gente vai apresentar na próxima aula. Então aí, um resumo miniaturizado e sintetizado do capítulo que a gente vai estudar em 3 aulas sobre metodologia. Então vamos começar aí com a revisão histórica de uma forma sucinta, como eu falei. Então vamos começar com a dialética de Heráclito, um método dinâmico. Heráclito, chamado fundador da dialética por Hegel, considerava a matéria fundamental do universo como sendo fogo e considerava que o fogo como constantemente mudando. Afirmando que tudo que está no estado de fluxo, ele defendia que nada é eterno. Ao invés, tudo está no estado de geração e movimento. Além disso, afirmando que guerra é o pai e rei de todos, ele considerava que tudo estava gerando e se movendo através do conflito de opostos, né? Por isso que Hegel já fez essa referência ao Heráclito como o pai da dialética, né? A gente já falou bastante sobre isso, não vamos voltar, né, a toda essa discussão sobre dialética do Hegel. Desta forma, Heráclito compreendia todas as coisas nos aspectos de geração, mudança e fluxo. Assim, esse método foi chamado de dialética por Hegel. Não obstante, ele defendia que há algo imutável na geração e mudança, ou seja, o que é chamado logos. Além disso, ele defendia que em todas as coisas a harmonia surge através de conflito. A metodologia de Heráclito trata com a forma como é a natureza e com seu desenvolvimento. Sua dialética, a qual busca captar o aspecto dinâmico das coisas, desta forma, podia ser chamada então um método dinâmico. Ao contrário de Heráclito, agora falando sobre a dialética de Zenão, um método estático, ao contrário de Heráclito, que afirmava que tudo está no estado de fluxo, Parmênides, da escola eleática, defendia que não há geração e nem destruição, nem movimento e nem mudança. Herdando a ideia de Parmênides, Zenão de Eleia negou o movimento e tentou provar que há somente seres imóveis. Zenão citou 4 provas para sua visão que corpos materiais, embora pareçam estar se movendo, estão de fato não se movendo. Uma de suas provas é que Aquiles não podia jamais superar uma tartaruga, né? Então, esse é a famosa proposição. Aí já poderíamos até colocar aí, eu vou colocar por conta própria, entre parênteses, um sofisma, né? A proposição aí do Zenão de Eleia, falando sobre Aquiles correndo com uma tartaruga, a tartaruga sai um pouco antes, né? Eu vou pegar, né? Eu trouxe até um trechinho, mas na tela seguinte a gente trouxe ali um trecho do livro falando sobre isso. Então, Aquiles foi um guerreiro que se distinguiu durante a Guerra de Troia. Apesar de um corredor muito rápido, mesmo assim ele não podia superar uma tartaruga, de acordo com o Zenão. Né? Suponha que a tartaruga começa primeiro. Depois que a tartaruga tem avançado para determinado ponto, Aquiles começa a correr. Quando Aquiles chega no local onde a tartaruga estava quando ele começou, a tartaruga já avançou em frente em determinada distância. Quando Aquiles chega nesse próximo lugar, né, a tartaruga novamente avançou, né, para outro ponto, para outra distância. Consequentemente, de acordo com o Zenão, a tartaruga está sempre à frente de Aquiles e seria praticamente impossível Aquiles alcançar, na proposição de Zenão, alcançar a tartaruga. A gente vai discutir isso agora? Claro que não. Estou trazendo as ideias como eu mencionei, né? O método de Zenão é a arte da disputa através de pergunta e resposta, onde se refuta seu oponente pela exposição de contradições em seu argumento, enquanto examina suas afirmações. Aristóteles o chamou de o fundador da dialética. A dialética de Zenão, a qual negava o movimento e provava que há somente seres imóveis, podia ser chamada de dialética estática, como a gente mencionou, está aí no alto da sua tela, né? O método estático. E aí também eu trouxe um esqueminha
ilustrando essa proposição aí do Zenão falando sobre Aquiles correndo com a tartaruga e ele nunca conseguindo alcançar a tartaruga, né? Enfim, dá pra gente criticar? Você já deve estar pensando sobre isso agora. Mas enfim, eu estou só trazendo as ideias, nós vamos na próxima aula falar sobre a metodologia do pensamento e unificação e aí na outra aula a gente vai fazer aí as críticas e avaliações, tá? Vamos fazer de acordo certinho como está esquematizado didaticamente no nosso livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Vamos falar sobre a dialética de Sócrates, que já é um método de diálogo. Na segunda metade do século V a.C., a política democrática foi desenvolvida em Atenas. Durante aquele tempo, os jovens faziam um esforço para aprender a arte da persuasão, a fim de ter sucesso na política. Portanto, apareceram profissionais que se especializaram em ensinar aos jovens a arte da persuasão. Eles eram chamados sofistas, né? Acho que essa palavra já está um pouco mais comumente compreensível para você, porque a gente começou a citar já desde quando começamos a estudar epistemologia, principalmente do capítulo anterior, quando estudamos lógica, né? Falando ali sobre todos os métodos de silogismos e o sofisma com aquela proposição lá, né, que a gente forçosamente tenta fazer dar e receber, mas na verdade não há o dar e receber. Enfim, né, não vou fazer revisão dessa aula, ela está gravada, você deve tá aí lembrando dessas aulas, né? Então, a antiga filosofia grega tratava com a natureza como seu objeto de estudo, mas os sofistas se afastaram da filosofia da natureza para discutir problemas humanos e sociais. Esse era basicamente o foco, a ênfase, o target, né, o objetivo dos sofistas, né, a filosofia especificamente dentro do método ali sofista. Entretanto, eles compreenderam que, enquanto a natureza tem objetividade e necessidade, questões humanas já passam mais para o lado da relatividade, são mais relativas. Como resultado, o relativismo, que reivindicava que o entendimento dos assuntos humanos é diferente de acordo com a visão subjetiva, e o ceticismo, que desistiu do esforço em encontrar soluções para problemas humanos, obtiveram influência. Os sofistas que andavam ao redor da polis podiam testemunhar o fato que o padrão de julgamento difere de lugar para lugar, e assim eles passaram a afirmar que nenhuma verdade existe com relação aos seres humanos. Como resultado, a arte da persuasão que eles ensinavam dava importância somente ao método de refutar os oponentes e passar a utilizar sofismas para esse propósito. Sem discussões agora, né? A ideia nessa primeira aula é somente a gente propor ou apresentar ou fazer uma introdução, aqui uma breve e sucinta introdução sobre esses pensadores, as ideias mais proeminentes aí sobre metodologia em toda a história da humanidade. Então, Sócrates lamentou o fato que os sofistas estavam confundindo as pessoas dessa forma e afirmou que o que é importante é a virtude com a qual deve-se viver, ao invés de qualquer conhecimento técnico projetado para o sucesso político, como faziam os sofistas. Ou pelo menos como tentavam fazer os sofistas. Para ele, somente o verdadeiro conhecimento pode demonstrar o que é realmente a virtude. Tá aí uma ideia grifada, é uma ideia fundamental, é uma ideia essencial que de forma muito objetiva, aí numa frase bem sucinta, né, resume com muita profundidade, com muita qualidade, com muita precisão a ideia e a proposição de Sócrates, né? Ele defendia que, a fim de alcançar a verdade, o que é necessário, primeiro de tudo é aceitar a própria ignorância, e afirmou: conhece a ti mesmo. Além disso, ele afirmou que com um coração humilde pode-se alcançar a verdade através do diálogo com outra pessoa. Então, começando a partir do particular, podemos ser levados a conclusões universais. Alcançar a verdade é evocar, através de fazer perguntas, a verdade latente na mente de uma pessoa e, desta forma, obter a verdade já inerente na mente da pessoa. Já o Platão, na sua dialética, né, que já é um método de divisão, né, o Platão, como discípulo de Sócrates, tentou explicar como o verdadeiro conhecimento, referente à virtude citada pelo Sócrates, vem a ser obtido. Platão mantinha a existência de um ser não material, que é a essência de uma coisa, e ele o chamava de ideia, ou forma, né? Entre dezenas de ideias, ele considerava a ideia do bem como suprema e afirmava que somente quando as pessoas podem intuir a ideia do bem, elas podem conduzir à vida suprema. Então, de acordo com o Platão,
o que realmente existe é ideia, e o mundo fenomenal não é nada mais do que uma cópia deste mundo de ideias, ou o mundo das ideias. Deste modo, um conhecimento das ideias é realmente verdadeiro conhecimento, enquanto se debruçar sobre o estudo do mundo fenomenológico a partir da perspectiva de Platão seria uma perda de tempo, né? Então ele também chamava o seu método, a cognição de ideias, de dialética, né? Aí já veio uma ideia que a gente já discutiu bastante em epistemologia, você está mais facilitado sua compreensão e entendimento sobre isso, né? A dialética de Platão buscava determinar os relacionamentos entre ideias e explicar a estrutura dessas ideias, a qual colocava a ideia do bem no ápice, né, como suprema, como a gente mencionou na tela anterior. Na cognição de ideias, há duas direções, de acordo com o Platão. A primeira avança a partir do superior para o inferior, através da divisão dos conceitos genéricos em conceitos específicos, né? O segundo avança a partir do inferior para o superior através da sintetização dos conceitos de coisas individuais, objetivando o conceito supremo. A gente falou alguma coisa lá também quando trouxemos as ideias principais sobre epistemologia, né? Quando a gente estudou no capítulo sobre epistemologia, as visões tradicionais, a gente falou sucintamente também, né? Claro, mas essas questões como essa história do genérico e do específico, né? Ou a sintetização de conceitos individuais ali, para chegar no conceito supremo, a gente mencionou sucintamente em epistemologia. E o livro também tem mais detalhes, é claro. Né? Então, como eu sempre menciono, se debruce sobre o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Entre os dois métodos, a direção da síntese corresponde à dialética de Sócrates e a direção da divisão é mais tipicamente do Platão. Assim, quando nos referimos à dialética de Platão, geralmente queremos dizer o método de divisão, né? Por isso que a gente colocou ali no alto da sua tela, como subtítulo ali, um método de divisão aí na dialética de Platão. Em contraste com Sócrates, que defendia que conhecimento pode ser obtido através de um diálogo entre pessoas, o Platão propôs a sua dialética como método de classificar conceitos, ou um método de autoquestionamento e autorresposta, né? Muito pouco interação, por exemplo, como o Sócrates fala dessa discussão, do discurso, né? Da contraposição ali de ideias, né? Perguntas e respostas, o Platão já não segue por esse caminho, não. Método dedutivo de Aristóteles. O estudo de como o conhecimento pode ser obtido foi sistematizado por Aristóteles como a ciência do conhecimento, isto é, lógica. Parênteses aqui, nós já falamos sobre isso estudando em epistemologia e voltamos a essa discussão no estudo do capítulo anterior sobre lógica. Né? Então, essa argumentação aqui vai ser bem sucinta porque a gente já falou sobre isso longamente. Até porque a maioria dos pensadores se referem a Aristóteles, né? Como muitas proposições dele permaneceram praticamente imutáveis ao longo de milhares de anos, né? Para você ver a contundência e profundidade da abordagem do Aristóteles no que diz respeito ao conhecimento ou à ciência do conhecimento. Então, lógica que foi compilada em seu organon era considerada como um instrumento para alcançar a verdade através do pensamento adequado, como uma ciência preliminar para outras várias ciências. Então, de acordo com Aristóteles, verdadeiro conhecimento deve ser obtido através da prova lógica. Ele reconheceu também o método indutivo, no qual segue-se do particular para o universal. Mas o Aristóteles o considerava menos do que perfeito, não era tão eficiente na visão de Aristóteles, né? Esse método indutivo. Ele pensava que o método dedutivo, no qual os particulares são deduzidos a partir do entendimento do estudo, da compreensão do elemento universal, né, forneceria um conhecimento mais seguro. Então, eu até trouxe algumas pesquisas, né, depois se você quiser ir à internet, aprofundar isso, né, tem ali várias explicações, vários esquemas mostrando essa relação do dedutivo e do indutivo, mas basicamente é isso. Né? Se você pegar o indutivo, ele analisa o indivíduo e extrapola para o mais amplo, para o universal, enquanto que o dedutivo faz o caminho inverso. Obviamente, como a gente mencionou, ele vai analisar, entender, compreender, buscar compreender o universal e depois, né, deduzir para os níveis mais específicos ali, né, nos seres individuais, vamos dizer assim.
A ferramenta fundamental em termos desse método é o silogismo. Um exemplo representativo disso vem a seguir. A gente já falou sobre isso na aula anterior, se não me engano, na última aula do capítulo sobre lógica, né? Tem aí, eu acho que o mesmo exemplo, inclusive. Todos os homens são mortais. A premissa maior, Sócrates é um homem, premissa menor, e aí do dar e receber, né? Comparando premissa maior e premissa menor, portanto, Sócrates é mortal, ou seja, a conclusão. E aí é o método dedutivo, porque a gente pegou do maior, né, os homens mortais, e a gente foi deduzindo para os níveis menores ali, né? É lógico que a gente lá no sofisma falou algumas colocações que faziam uma mistura de menor, maior, não tinha muito esse respeito aí de indutivo, dedutivo, dar e receber, nada disso, né? A gente fez algumas forçadas ali, você deve estar lembrado quando a gente estudou sobre lógica, né? Na Idade Média, grande importância foi atribuída à lógica de Aristóteles como instrumento para provar as proposições de teologia e filosofia de forma dedutiva. O silogismo aristotélico tem sido reconhecido por 2000 anos, quase não sofrendo qualquer mudança. E a gente tinha comentado sobre isso lá no estudo de epistemologia, né? Por toda a Idade Média, agora vamos falar do método indutivo, né, do Bacon. Por toda a Idade Média, Deus foi considerado como um ser transcendental, mas durante a Renascença, a percepção do caráter transcendental de Deus foi gradualmente perdida entre os filósofos. No tempo, quando a Idade Média chegou ao fim e a Idade Moderna começou, um filósofo propôs uma nova metodologia com a qual estudar a natureza. Seu nome era Francis Bacon. E de acordo com Bacon, os estudos anteriores baseados na metafísica eram estéreis, como uma virgem consagrada a Deus, sem produzir nada, né? Não teria capacidade de produzir nenhum tipo de conhecimento ou de cognição, de acordo com Francis Bacon. Principalmente porque empregava o método de Aristóteles. A lógica de Aristóteles era um método para o benefício da prova lógica. A lógica de Aristóteles era um benefício, né? Já falei. Então, com essa lógica, era possível persuadir os outros. Entretanto, com ela, não era possível obter verdades a partir da natureza, de acordo com Francis Bacon, né? Assim, Bacon advogou o método indutivo como lógica para encontrar novas verdades. Ele denominou seu próprio discurso sobre lógica como novo organon, né? Em contraste ou em contraproposição ao organon estabelecido por Aristóteles. Então, métodos indutivos antes de Bacon tinham buscado derivar leis gerais a partir de um pequeno número de observações e experimentos individualizados. Entretanto, Bacon tentou apresentar um verdadeiro método indutivo a fim de obter conhecimento seguro, coletando tantos casos quantos possíveis, né? Mesmo atribuindo importância para exemplos negativos, com o intuito de induzir a concepção, a ideia, ou o conceito, ou o princípio universal, a partir dessas quantidades de experimentos, o máximo possível que ele conseguisse obter de forma individualizada, né? Então, dúvida metódica do Descartes. Devido às notáveis realizações feitas nas ciências naturais desde o período da Renascença, a filosofia do século XVII considerava a visão mecanicista da natureza como verdade absoluta e tentou não contradizê-la. O racionalismo tentou fornecer um fundamento para a visão mecanicista da natureza a partir de um ponto de vista fundamental. Seu representante foi René Descartes. Descartes considerava o método matemático como sendo o único método verdadeiro. Assim como na matemática, ele primeiro procurou por uma verdade intuitiva que fosse óbvia para todos, e então, baseado nisso, ele buscou desenvolver uma nova determinada verdade de forma dedutiva. Assim surge a questão sobre como poderia se buscar uma verdade intuitiva que pudesse se tornar o ponto de início da filosofia. O método de Descartes era duvidar tanto quanto pudesse, a fim de buscar uma verdade absolutamente confiável, a qual pudesse então se tornar o princípio para todo conhecimento, né? Na concepção de Descartes, você ia fazer questionamentos quase que de forma infinita, né? Buscando respostas quase que inesgotáveis, né? Nesse constante questionamento para extrair o máximo de profundidade dessa compreensão, desse conhecimento, dessa verdade. Embora ele duvidasse de tudo, ele percebeu o fato que duvidava existia e não podia ser duvidado, né? Que ele, né? O fato que ele, né? Que duvidava, ele existia e não podia ser duvidado. Então ele expressou isso numa famosa proposição: penso, logo existo, né? O famoso cogito ergo sum.
A seguir, ele perguntou por que essa proposição estava determinada sem qualquer prova, e respondeu que era porque essa proposição era clara e distinta. Essas ideias, a gente vai voltar a ela na terceira aula. Na próxima aula eu vou apresentar a metodologia a partir da perspectiva do pensamento de unificação, e aí a gente vai fazer uma comparação sobre esses autores. Então não se preocupe, né? Eu vou passar os conteúdos aqui, eles estão no livro. Se você tiver alguma dificuldade aí de compreender, eu não vou me empenhar aqui a detalhar muito, porque o objetivo não é esse, né? É só para mostrar, para você perceber como a concepção de método, de conhecimento, de verdade, de lógica, ao longo da história, passando por vários autores, em vários momentos da história humana, ela teve mudanças muito bruscas, né? E o alicerce, o fundamento, o background conceitual dessas ideias era muito rudimentar, né? Mas enfim, só que tá aí, né? Na filosofia, se você buscar, a literatura tem vasta, tem na internet, tá no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, então depois você se debruça, tá? Eu não vou me empenhar muito aqui agora em explicar isso, porque depois a gente vai voltar nessa discussão quando, após apresentado a metodologia do Pensamento de Unificação, eu volto a esses autores fazendo as análises, reflexões, comparações e proposições, né? Criticando e apontando os pontos de fraqueza ali conceitual e apresentando uma ideia melhor a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Mas enfim, é só um parênteses aí para você não achar muito cansativo essa aula de hoje. Então, seguindo ali, a partir desse ponto, então, ele derivou a regra geral que coisas que concebemos muito claramente, muito distintamente, são todas verdadeiras. A dúvida cartesiana não é para o propósito da própria dúvida, mas para o benefício de descobrir a verdade. Isso é chamado, então, de dúvida metódica, né? Por isso que a gente elencou ali o título nessa parte falando do René Descartes sobre dúvida metódica. O empirismo de Hume. Contrário ao racionalismo representado por Descartes, o empirismo, emergindo na Grã-Bretanha, assumiu a posição de explicar os fenômenos mentais na base de leis naturais descobertas de forma empírica. A fim de encontrar um sistema completo de ciências, David Hume analisou os processos mentais da mente humana de forma objetiva com um novo método de encontrar a verdade. Através de sua pesquisa por leis naturais imutáveis na mente humana, Hume tentou esclarecer o fundamento de todas as ciências onde a mente humana está envolvida. Então ele analisou ideias, as quais são os elementos da mente humana. Então, de acordo com ele, quando ideias simples são associadas com outras para trazer ideias complexas, há três princípios de associação: semelhança, contiguidade no tempo e espaço e causa e efeito. Seriam essas três regras, de acordo com Hume, de você fazer comparações de ideias simples para elaboração de ideias mais complexas, né? A gente até mencionou esse processo estudando em epistemologia, né? A colação entre novas informações obtidas através do nosso meio sensorial e a colação com ideias, conceitos, leis e princípios que nós já temos armazenados dentro do nosso rio-san interno, né? Mas é só uma exemplificaçãozinha para ajudar um pouquinho, né? Sem estender. Entre esses três, ele defendia que a semelhança de ideias e a contiguidade de ideias são um conhecimento seguro, enquanto que causa e efeito é meramente uma crença subjetiva. Como resultado, o empirismo de Hume caiu no ceticismo, o qual afirmava que conhecimento objetivo não pode ser obtido até mesmo através da inferência indutiva, baseada na experiência e observação. Ele chegou a negar todas as formas de metafísicas e até mesmo considerou as ciências naturais como incertas, a partir desse método defendido pelo David Hume, né? Método transcendental de Kant. Esse você já ouviu falar, nós já falamos sobre isso em epistemologia, revisitamos isso no capítulo anterior falando sobre lógica, né? E a gente vai voltar a mencionar de forma sucinta novamente. Então, Kant começou a partir da posição do racionalismo e da ciência natural. Ele proclamou que Hume tinha despertado de seu sono dogmático, né? Pelo qual ele quis dizer que se sentia obrigado pela crítica de Hume da causalidade a tratar com a questão de como a causalidade podia ter validade objetiva. Se causalidade permanece uma crença subjetiva, como Hume tinha afirmado,
a lei de causa e efeito naturalmente perde sua validade objetiva, aquilo que a gente observa na natureza. E a ciência natural, a qual está estabelecida, fundamentada na lei de causa e efeito, deixa de ser um sistema de verdade com validade objetiva, né? O Kant criticou a colocação do Hume, né? Por isso, Kant questionou como a experiência em geral é possível e como a verdade objetiva pode ser obtida. Com o seu método, ou como seu método transcendental, que a gente já falou em aulas anteriores, ele tentou resolver esses problemas. Kant argumentou que, se como Hume tinha dito, a cognição é totalmente dependente da experiência, nunca podemos alcançar a verdade objetiva. Assim, Kant, que perseguiu a questão de como a verdade objetiva pode ser obtida, examinou a razão humana de forma crítica e descobriu que existem elementos a priori, ou formas dentro do sujeito. Isso quer dizer, Kant afirmou que existem formas de cognição a priori, comuns a todas as pessoas, anterior à experiência. A gente falou sobre isso, discutiu sobre isso em epistemologia, mostramos inclusive toda a classificação, né, que o Kant faz sobre categorias, né? Lembra da gente falar das 12 categorias do Kant e tal, né? Enfim, é só para a gente lembrar. Que a gente aproveitou e falou bastante sobre esse método de colação de novas informações sensorialmente obtidas, nessa colação com ideias, conceitos, leis e princípios armazenados a priori, e que agora voltam a ser revisitados, né, para novos processos de cognição. Só uma revisãozinha, sem me aprofundar, né? A dialética idealista de Hegel também, a gente já falou bastante sobre isso, né? Enquanto o método de Kant visava descobrir como a verdade objetiva podia se tornar possível, o método de Friedrich Engel é a lógica de pensamento, né? Chamada dialética, a qual é identificada como a lógica da realidade, a qual a gente falou quase uma aula inteira no capítulo anterior discutido sobre lógica, né? Kant propôs conceitos a priori a fim de garantir a verdade objetiva. Hegel, por outro lado, defendia que enquanto um conceito é a priori, ele se move transcendendo-se, isto é, a partir da posição de afirmar-se, o conceito vem a saber que existe uma determinação incompatível com ele mesmo, e então transcende estas duas determinações contraditórias a fim de se desenvolver para uma posição que sintetiza as duas anteriores. O Hegel denominou esses três estágios em si mesmo, por si mesmo e por si mesmo, né? A gente falou alguma coisa sobre isso lá na lógica e eu fiz a minha crítica pessoal ali colocando o esquema lá quando ele fala da tese, a antítese e a síntese, ele coloca em determinado momento, por exemplo, lá o em si mesmo, e ele põe a antítese como nada, né? Enfim, não vou voltar nessa discussão, mas é só para lembrar, a gente já fez esse comentário, eu fiz essa colocação lá no estudo da dialética na lógica que a gente estudou no capítulo anterior. Então, esses três estágios, também chamados de afirmação, negação e negação da negação, ou tese, antítese e síntese, como eu acabei de mencionar, Hegel considerava a contradição como a força motriz do autodesenvolvimento de um conceito. Ele disse: contradição é a raiz de todo movimento e vitalidade. É somente na medida em que algo tem uma contradição em si mesmo que ele se move, tem vontade e atividade. Então, a força motriz, né, como ele mencionou ali, é o método dos três estágios aí de tese, antítese e síntese, de acordo com Hegel. Desta forma, a lógica de autodesenvolvimento através da contradição é a raiz da dialética de Hegel. Hegel afirma que um conceito se desenvolve por si mesmo para se tornar uma ideia, o conceito ou ideia nega-se e é alienado e emerge como natureza, então se desenvolve através do ser humano como espírito. A gente já discutiu isso pouco mais, né, não muito aprofundado, no capítulo anterior sobre lógica, né? Por isso que eu falei, a gente teve praticamente uma aula onde a gente analisou a lógica dialética do Hegel, porque depois vem o marxismo, né, e o uso dele pelo materialismo, né? Assim, a dialética de Hegel é o método de desenvolvimento de um conceito e, ao mesmo tempo, o método de desenvolvimento do mundo objetivo. Dialética materialista de Marx. Na Idade Moderna, o método dialético foi desenvolvido por idealistas alemães, né, e Hegel se colocou no ápice dessa estrutura aí de pensadores da dialética. Entretanto, Karl Marx defendia que a dialética de Hegel foi distorcida devido ao seu idealismo e inverteu a dialética idealista de Hegel, ou seja, ainda pegou a ideia de outro e manipulou ao seu bel prazer, né?
Então, ele manipulou, invertendo a dialética idealista de Hegel a partir da posição materialista, né, deixando esse idealismo de lado, e a dialética de Marx é nada mais do que a ciência das leis gerais de movimento e desenvolvimento da natureza, sociedade humana e pensamento, nas quais o desenvolvimento da natureza e sociedade é considerado como a base sobre a qual o desenvolvimento do pensamento é dependente. Né? Ele bota nessa relação de causa e efeito, ele bota o fenomenológico como causa, né? Como se fosse o precursor aí, né? Do pensamento. Tanto a dialética idealista de Hegel como a dialética materialista de Marx são dialéticas de contradição que podem ser entendidas como processo através de 3 estágios, de tese, antítese e síntese. A contradição é o estado no qual um elemento rejeita ou nega ao outro, enquanto mantém um relacionamento mútuo ao mesmo tempo. No caso da dialética de Hegel, a ênfase é colocada mais na síntese, no resultado do processo dialético lá de tese e antítese, ou afirmação e negação. Né? De acordo com Engel, eu não terminei ali, né? Então ele bota mais ênfase na unidade, enquanto no caso da dialética de Marx, a ideia de luta, na qual uma parte elimina e aniquila a outra, é adicionado ao conceito da contradição. Ou seja, a ênfase do Marx não é nem na tese e nem na síntese, mas sim na antítese, né, na negação. Ele está preocupado com a negação. A prevalência, se a gente for analisar, acho que ele nem admite a existência da síntese, né? Porque a ênfase é a negação e a negação é que deveria se perpetuar. Haja visto as proposições que ele faz na aplicação social, né, quando ele fala de revolução violenta, luta de classes, etc, etc. Mas, enfim, é a minha opinião aqui agora, tá? Fechei aí esse parênteses. Então, de acordo com Engels, as leis fundamentais da dialética materialista consistem das seguintes 3 leis, de acordo com Engels. A lei da transformação de quantidade em qualidade, a lei da unidade e luta de opostos, ou a lei da interpenetração de opostos, e a lei da negação da negação. E a gente já falou sobre isso, eu não vou voltar nessa discussão. Nós fizemos lá no primeiro capítulo, na teoria da imagem original, uma aula todinha dedicada à discussão da dialética, porque a gente contrapropôs ela a partir da lei da ação, a origem, divisão e união. Então fica a dica. Se você tem dúvida, todo esse esquema aí dessas leis que eu estou falando, as mudanças de quantidade em qualidade, a luta dos opostos, assim por diante, é só voltar naquela aulinha lá, tá bom? Beleza? Método fenomenológico de Husserl. Edmundo Husserl defendeu a fenomenologia como a primeira filosofia, uma ciência universal que fornece uma base para todas as ciências. Fenomenologia trata com consciência, a qual cria teorias das ciências e com a qual um objeto é reconhecido. Ele começa com a certeza absoluta de Descartes, né, penso, enquanto exclui os dogmas metafísicos subjacentes às filosofias tradicionais. Ele examinou a consciência como uma ciência rigorosa. Ele tentou esclarecer consciência pura de forma intuitiva, rejeitando todos os preconceitos. Ao fazer isso, ele fez as coisas em si mesmas, era o seu lema. A palavra coisas aqui não se refere aos fatos empíricos, mas, ao invés, ao fenômeno puro, que se manifesta na consciência pura. Ele buscou descrever esses fenômenos intuitivamente, tal como eles são. Então, de acordo com ele, primeiro devemos excluir elementos empíricos das coisas, então compreendermos a essência intuitivamente, e aí compreendermos a essência interna da consciência, e finalmente analisarmos a estrutura da consciência pura a priori. Né? É confuso. Né? Se você quiser estudar um pouco mais, a nossa ideia aqui não é ficar aprofundando a discussão de cada um desses pensadores, não. Tá? Então, o próximo passo, de acordo com Husserl, é que ocorre aquele da redução transcendental. Isto é, conduzido parando o nosso julgamento sobre o fato se o mundo existe ou não. Isto não significa negar ou duvidar da existência do mundo externo, mas suspender ou colocar entre parênteses momentaneamente o nosso julgamento. Este processo é chamado epoque fenomenológico. O que permanece depois de ser colocado entre parênteses ou excluído, né, suspenso
provisoriamente, temporariamente, é o que ele chama de consciência pura, ou consciência transcendental. O que aparece nessa consciência é fenômeno puro. Esse tipo de atitude de buscar compreender o fenômeno puro é a atitude que o Rousseau defende. Então, basicamente, aí eu trouxe do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação um esquema, né, que faz parte ali para ilustrar de forma sintética a ideia que a gente descreveu aí com o texto na tela anterior do Rousseau, né? A atitude natural, a redução eidética, a realidade da essência, a redução transcendental e, por fim, finalmente chega a consciência pura, né? Beleza? Filosofia analítica, método de análise linguística. Então aqui são vários, a gente não vai aprofundar, vamos trazer um pouquinho de cada um dos defensores dessa filosofia analítica ou desse método de análise linguístico. A filosofia analítica forma uma das correntes principais da filosofia do mundo ocidental contemporâneo. Filosofia analítica é a posição que geralmente considera que a tarefa principal da filosofia reside na análise lógica de estruturas linguísticas. Esta posição pode ser dividida em duas escolas, ou seja, positivismo lógico no início do período e a linguagem comum no período posterior. O positivismo lógico foi formado centrando nos filósofos do Círculo de Viena, ou seja, Moritz Schlick, né, e Rudolf Carnap. O positivismo lógico foi influenciado pelo atomismo lógico proposto por Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein. De acordo com o atomismo lógico, o mundo é uma aglomeração de fatos atômicos, os quais são as unidades definitivas de lógica. Eles já pegaram alguma coisa da ciência, né, do desenvolvimento da ciência da época, né, e aplicaram aí ao seu método, né, a esse método de análise linguística. Então, o positivismo lógico afirma que somente conhecimento que se verifica através da percepção empírica está correto, e que todos os estudos de fatos devem ser feitos pela ciência. Assim, a tarefa da filosofia é fazer uma análise lógica de linguagem de modo a eliminar as ambiguidades das expressões das linguagens comuns. Basicamente isso. Renunciando às linguagens convencionais que objetivam estabelecer uma linguagem artificial ideal comum a todas as ciências. Esta é a linguagem matemática empregada pela física ou a linguagem da física. Busca-se unificar as ciências através dessa linguagem ideal. Os lemas do positivismo lógico eram antimetafísica e a análise da linguagem é o cientificismo. Entretanto, percebeu-se que mesmo o conhecimento científico está baseado em proposições muitas vezes não verificadas, e que as afirmações do próprio positivismo lógico eram uma forma também de dogma, de ideia, né, sem tanta comprovação, ou tão apurada e precisamente comprovada, né? Assim, as limitações do positivismo lógico se tornaram claras. Por isso, uma escola de linguagem comum, centrando em George Edward Moore e Gilbert Ryle, veio a ser estabelecida. A escola de linguagem comum também sustenta que a tarefa da filosofia é a análise lógica da linguagem, mas ela abandonou a ideia de formar uma linguagem artificial ideal e única, e considerava sua tarefa como sendo aquela de esclarecer o significado de conceitos e descobrindo a estrutura lógica nas linguagens comuns. Beleza? Então, basicamente, são as ideias, eu falei para você, eu vou trazer só as ideias principais, aquilo que o livro traz aí de cada um dos autores, e aí na próxima aula, essa sim nós vamos nos debruçar um pouco mais ali no estudo da metodologia à luz do pensamento e unificação, e isso quer dizer que nós vamos usar leis, ideias, conceitos e princípios, todos eles previamente estudados, você viu isso em todas as demais aulas que a gente tem feito, em todos os capítulos, não vai ser diferente, nós vamos trazer a metodologia do pensamento e unificação. E aí na aula seguinte a gente vai pegar todas essas ideias que agora eu só apresentei como o livro faz, e aí a gente vai fazer assim uma análise das suas ideias principais, os pontos de tropeço e como a metodologia do pensamento e unificação supre com muita qualidade, com muita competência, as deficiências, as lacunas de todos esses pensadores. Mas isso é na próxima aula, nas próximas aulas, né? Beleza? Então, aí já fazendo cena dos próximos capítulos, nosso compromisso para a próxima aula, nós vamos estudar o item 2, metodologia da unificação,
o método dar e receber. Olha, já estou dando dica para a prova, né? Fazendo cena dos próximos capítulos dando ansiedade, mas você já é quase doutor desse método aí. A gente vai fazer as reflexões à luz do pensamento de unificação e na outra aula depois a gente vai analisar todos esses pensadores que a gente falou hoje com esse método da unificação. Então, basicamente, né, para a gente já introduzir a próxima aula, a metodologia do pensamento de unificação está baseada no princípio divino, dica, né, parênteses, o livro está lá no unificacionista.com também, exposição do princípio divino. Fechei o parênteses, e é chamada metodologia da unificação. Isso também significa que ela unifica as metodologias tradicionais, contrapõe, esclarece e clarifica todas as metodologias históricas sucintamente apresentadas nesta aula, né? A lei fundamental da metodologia da unificação é o método da ação, dar e receber, o qual é simplesmente chamado método dar e receber. Tá ali o esqueminha básico, né? Só para lembrar a revisãozinha do que a gente já discutiu. Fizemos uma aula inteira lá no primeiro capítulo, né? Para falar sobre a ação dar e receber, mas a gente tem revisitado essa lei, esse conceito em todos os demais capítulos, né? Fizemos isso, por exemplo, aí no capítulo anterior que a gente finalizou na aula passada sobre lógica, né? Beleza? Então é isso, fica feito o nosso compromisso, já agradeço a sua atenção, né? Peço aí uma curtida no vídeo e nos vemos na nossa próxima aula aí para a gente estudar propriamente a metodologia do pensamento de unificação ou a metodologia dar e receber. Então é isso, obrigado e nos vemos lá. Tchau, tchau.